Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio por 2-1 contra o Galo, beleza? O Grêmio não fez um jogo ruim, mas nos detalhes acabou vacilando, tomou dois gols, sendo um logo no início com um pênalti muito besta. Enfim, vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol do jogo é um pênalti muito besta do Gemerson, cara, inacreditável. O Hulk vai pro X1 com ele consegue ser driblado mais ou menos umas 3, 4 vezes no mesmo lance e no final faz o pênalti. É um pênalti polêmico porque o contato não foi forte e a gente sabe do tamanho, da força do Hulk. O cara é gigante, o cara é uma geladeira, pô. E foi um contato que assim, a questão é que o Gemerson não toca na bola, né? Eu acho que é um pênalti polêmico, mas que na minha visão foi pênalti mesmo. Porque o Gemerson tenta dar o bote, não acerta a bola, acerta mais ou menos a coxa do Hulk. Eu acho que é um lance discutível, mas que se fosse a favor do Grêmio, eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Então, querendo ou não, para mim foi pênalti, mas vai muito na conta do Gemerson. Vou fazer as análises dando as notas individualmente, né? E aí daqui a pouco eu chego lá na parte do Gemerson, que é o que mais me deixa revoltado com esse resultado, é a atuação do Gemerson. Que negócio bizarro. Enfim, o Grêmio logo depois da saída chega a fazer o gol com o Bright White, e aí pra mim é a grande polêmica do jogo, pra mim foi gol legal, tá bom? É, o juiz acabou dando toque na mão, né? Vendo pelo primeiro ângulo não dá pra afirmar se teve ou não, e olhando por trás, que aí sim dá pra ver melhor, na minha visão é muito nítido que assim, o Bright White vai com o braço aberto, mas no momento que tem o contato ele tá com o braço colado, cara. E braço colado não é mão, é braço colado. Então assim, para mim deveria ter sido validado o gol. Eu sei que a gente como gremista vai acabar falando, ah, não foi pênalti e era gol. Mas assim, eu acho que o pênalti foi bem marcado, só que eu acho que o gol foi mal anulado. Para mim deveria ter sido validado o gol do Bright White. No meu pensamento, que nem eu falei, estava com o braço colado. Ele vai com o braço aberto, mas no momento do colado, no momento do contato, aliás, com a bola, o braço está colado e aí ele adianta. Então, assim, para mim o gol do Grêmio foi legal, e acabou sendo anulado. E assim, quando você não tem convicção, você nem chama o árbitro para revisar no VAR. Eu acho que essa que é a grande questão. Então, assim, o pênalti do Hulk foi marcado em campo. Beleza, se foi marcado, eu acho que o juiz não deveria intervir, porque, que nem eu falei, não é um lance muito claro. Poderia ser marcado, assim como não poderia. Como o Gemerson não toca na bola, para mim foi pênalti. E no gol do Grêmio, o juiz não marca nada, para ele foi gol legal, e o VAR chama para revisar em um lance que é polêmico. Para mim não é nítido se teve o toque é, com o braço esticado ou o braço colado, que nem eu falei. Para mim foi o braço colado. Por via das dúvidas, deixa a decisão de campo, que era gol. Então, na minha visão, o grande erro da partida, no sentido da arbitragem, é esse gol anulado do Bright White. De resto, eu acho válido as marcações, tá bom? Mas para mim o grande erro é esse gol anulado do Bright White. De qualquer forma, o Grêmio continua bem na partida. O Aravena recebe um grande lançamento, sai cara a cara, finaliza muito forte, finaliza bem, faz o gol de empate. Aí o Grêmio não consegue administrar esse resultado. Coisa de 15 minutos depois, o Hulk de novo vai para o X1 ali com o Gemerson, de novo ganha, dá um excelente passe, o Gemerson não consegue intervir o passe. Larga basicamente a sequência da jogada, só segue no Hulk. Enfim, o Davidson ataca as costas da defesa, tanto é que se a gente reparar no lance, quem veio cobrir foi o Igor. O Igor é lateral direito. O que, que ele estava fazendo marcando o centroavante? Então ele é um erro de posicionamento dos caras centrais, tanto o zagueiro quanto o volante. São esses os caras que tem que acompanhar, principalmente o centroavante do adversário. Não é o lateral direito, né? Então pode ter gente que achou que foi culpa do Igor não ter acompanhado o Davidson, mas para mim é muito mais uma falha de posicionamento dos caras do meio porque, que nem eu falei, não faz sentido um lateral direito ter que marcar o centroavante adversário. Então, nesse sentido, na minha visão, fica a falha do Gemerson de não ter bloqueado o passe do Hulk, tem que estar mais colado no Hulk, né, o principal jogador do Galo, e aí ou do Rodrigo Eli ou dos volantes de não ter acompanhado o Daverson, né? Não dá pra dar a culpa para um lateral direito em um gol do centroavante. Tipo,
não é nem a responsabilidade dele marcar o cara, né? E aí o Daverson sai cara a cara, tira do Marquezinho e faz o 2-1. Vamos aqui para as notas individuais, e aí dá para aprofundar mais. Começando pelo gol Marquezinho. Cara, o Marquezinho de novo. O cara não acerta nem o canto nos pênaltis. Com a bola rolando, assim, o gol do Daverson era muito difícil de defender, era cara a cara. Poderia ter defendido? Poderia, mas não é falha. Chegou a fazer algumas boas defesas, teve um chute do Hulk no canto que ele defende, é, fez até boas defesas, enfim. Mas a grande questão é pênalti, cara. É bizarro. O Grêmio precisa ter um goleiro que minimamente consegue incomodar um pouquinho o adversário. Mas qualquer jogador que vai bater um pênalti do Marquezinho já vai confiante porque sabe que o cara não acerta nem o canto, velho. De 200 pênaltis que ele teve chance de defender, ele tomou 300 gols. É bizarro, o cara não acerta nem o canto. Então, assim, um goleiro tão experiente, seleção argentina, Porto, não conseguir acertar um único canto em pênalti, chega a ser bizarro. Então, assim, para a temporada que vem, o Grêmio tem que ter um goleiro melhor, tá? Não tem muito o que falar. O Marquezinho não é ruim, mas precisa ter um goleiro diferenciado, e o Marquezinho não é esse cara. É o que ele mostra dentro de campo, pelo menos. Por mais que tenha liderança, enfim e tal, mas não é o suficiente, tá bom? É, que nem eu falei, não foi mal, tá? O gol do Davidson não é falha e o outro é de pênalti, então ele não falhou em nenhum gol. Porém, que nem eu falei, para você ser o goleiro do Grêmio, não adianta só não falhar, você tem que salvar o time. E o Marquezinho não faz isso. Uma nota 5 ali. O Igor, cara, o Igor foi meio discreto, tá? Um grande destaque dele pra mim é essa impulsão dele. Bola aérea dele é muito boa. Várias vezes buscam esses lançamentos pra ele e ele ganha quase todos, tá? E para um lateral isso é raro. Tanto é que você vai ver disputa de bola aérea, o Reinaldo vai perder quase todas. O próprio João Pedro vai perder quase todas. E o Igor ganha várias. Então ele tem uma impulsão muito boa. Errou alguns passes, talvez por falta de opção também. Muitas vezes ele recebia a bola, não tinha movimentação, ele postava um passe na fogueira, justamente por não ter opção. Ele foi substituído, achei que o Renato mandou bem em recuar o Edenilson para a direita, foi uma boa opção. É, Enfim, o Igor foi mediano, tá? Não foi tão bem quanto tinha criado de expectativa pela partida passada, né? Contra o Fortaleza que ele entra e para mim é um grande destaque, né? Uma grande surpresa. Dessa vez foi discreto, tá bom? Vai uma nota 5, mas não é por isso que ele tem que ser arquivado, tem que continuar recebendo minutagem e dá pra ver que é um cara que se esforça muito, cara. Só de se esforçar pra caramba, ser muito novo, então é muito promissor também. Eu acho que merece ter uma sequência de oportunidades. Talvez não como titular, mas que nem ele foi aproveitado contra o Fortaleza, entrando fazendo essa ponta direita, fazendo o que o Edenilson faz e que o próprio Pavão, agora que voltou de lesão, pode fazer também. Mas eu acho que o Igor pode ter essa minutagem e principalmente para ser reserva do João Pedro, porque o Fábio eu acho que não é o suficiente para o Grêmio também. A dupla de zaga, eu achei que o Rodrigo ele foi mal, tá bom? Vai uma nota 4. Se o Rodrigo ele foi mal, o Gemerson foi horrível. Cara, não dá pro Gemerson continuar no Grêmio. Eu sei que ele chegou faz pouco tempo, mas ele é horripilantemente ruim, cara. Não tem condição. O pênalti marcado que ele faz, que nem eu falei, é duvidoso, mas é um lance de muita burrice, cara. Todo mundo já tinha recomposto, a zaga já estava formada, o Hulk estava sem opção de passe, e você sabe que o Hulk é muito forte. Se você for no corpo do Hulk, provavelmente ou você perde a disputa de corpo, ou você faz a falta dentro da área pênalti. Então, assim, chega e dava agonia de ver o Gemerson dentro de campo, que cara horrível. E próximo jogo é Grenal. Não dá para ele jogar. O torcedor do Galo, se tiver alguém assistindo aí do Galo, pode confirmar. O Gemerson em clássico é praticamente um jogador a mais para o adversário. Só nessa última passagem do Galo, eu lembro assim claramente de 2 gols contra em um clássico. O Gemerson é o Paulo Miranda mais novo. Então, assim, não dá, não dá. Tipo, era uma boa oportunidade de mercado, um cara que chegou talvez a. Acho que ele chegou a jogar na seleção brasileira, chegou a ter bons momentos no Mônaco, no próprio Corinthians, deu. No Corinthians não foi bem. E nessa segunda passagem do Galo também não foi bem. O Grêmio contratou mais pelo que ele fez há 7, 8 anos atrás no próprio Galo e no Mônaco. Mas não dá. Esse cara é horrível. Tipo assim, ele não é velho, ele tecnicamente não é ruim, só que ele, pô, tomada de decisão dele chega da agonia.
Que nem eu falei, esse pênalti dele com 10 minutos de jogo, não dá. E depois, o Hulk ganhou todas as disputas com ele. Para mim, o Hulk foi o craque da partida, dando assistência, fazendo o gol. E quem estava marcando ele era o Gemerson. E o cara claramente não fez o que era proposto para ele. O segundo gol, ele não bloqueou o passe, ele deu muito espaço pro Hulk. E no primeiro foi ele que fez o pênalti. Para mim, disparado, o Gemerson o pior da partida e o Hulk o melhor da partida. Então, assim, o Gemerson é muito ruim. Não dá. Tipo assim, não dá. É, não dá. Zero. Por favor, vai embora. Enfim, o Reinaldo. Cara, o Reinaldo discreto, não conseguiu nem ir bem, também nem foi tão mal. Tanto é que o Hulk circulou muito pelo meio, tá? O Hulk fez esse segundo atacante, porque não foi uma linha de três zagueiros, né? Era o Saravia pela direita, o Batalha na zaga pela direita, o Diego pela esquerda e o Rubens na lateral esquerda. Lógico, em determinados momentos se forma essa linha de três zagueiros. Mas na prática não era bem assim. Era o Scarpa aberto pela direita, o Paulinho pela esquerda, o Davidson centralizado e o Hulk flutuando pelo meio, né? Enfim. E aí acabou que o Scarpa não fez muita coisa. Então o Reinaldo não foi mal, beleza? Mas foi discreto. Vai uma nota 5. O Edenilson achei que fez um bom jogo. Teve duas finalizações fora da área que terminou em defesa do Matheus Mendes, o goleiro do Galo. A segunda não foi tão difícil e iria para fora. E foi defendida. Agora a primeira, logo no início do jogo, ele quase faz um golaço. Então achei que o Edenilson foi bem. E depois quebrou um galho na lateral direita que foi bem também. Não à toa, esse lado direito, o Rubens deu dois chutes que quase saíram do estádio. E o Paulinho não fez nada, nem pareceu que o Paulinho jogou. Então esse lado direito do Grêmio foi muito bem. Tanto o Igor, tanto o Edenilson. Eu percebi que na reta final do primeiro tempo, o Grêmio fez uma linha de cinco zagueiros. Cinco zagueiros não, cinco defensores, né? Com o Igor fazendo esse zagueiro pela direita e o Aravena fez a ala pela direita, tá bom? E o Edenilson estava mais à frente. Quem quiser pode assistir de novo a reprise da reta final do primeiro tempo e vai conseguir perceber isso. E tanto é que depois o Grêmio fez isso basicamente para não tomar o terceiro gol na reta final do primeiro tempo. E deu certo. O Galo não criou mais nada depois disso. É, Mas enfim, eu achei que o Edenilson foi muito bem. Dá uma nota 8, tá? Eu achei que ele foi muito bem. O PP eu não gostei. Tipo assim, eu achei que. Eu vou trazer daqui a pouco as estatísticas. Eu sempre falo aqui que o Grêmio não consegue se impor. E dessa vez conseguiu. Muito por conta do resultado, né? Que ficou comprometido justamente por conta do Gemerson. O Grêmio fez um jogo bom, mas as individualidades pesaram. O Gemerson estragou o jogo do Grêmio. A gente tá falando de uma derrota aqui é por conta do Gemerson. Não tem pra onde fugir. O cara fez o pênalti e não marcou direito no lance que o Hulk achou o espaço. Mas principalmente o pênalti. Chega assim, parece jogador amador fazer um pênalti tão burro desse jeito. Não tem condição. Se eu tô falando de uma derrota aqui, justamente é por conta do Gemerson. Cara, por mim, o Grêmio já tem essa cultura, né, de multar os jogadores quando fazem alguma besteira muito grande. Tipo o Gustavo Martins quando foi expulso contra o Galo. O Gemerson tem que ser multado. Esse pênalti no Hulk não tem condição, cara. Não tem condição. Com 10 minutos de jogo ainda, não dá, cara. Não dá. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Grêmio fez um bom jogo, conseguiu ter mais a bola. Vou trazer as estatísticas. O Grêmio teve mais a bola do que o Galo. Eu não conferi, mas assistindo era nítido que o Grêmio teve mais. O Grêmio fez um bom jogo, conseguiu se impor. Talvez faltou criar oportunidades claras no segundo tempo, mas conseguiu se impor para cima do Galo muito por conta do resultado adverso, né? Mas enfim, o PP conseguiu até distribuir bem esse jogo, mas no momento de dar um passe mais à frente, um passe diferenciado, cara, teve dois, três lances que ele forçava o lançamento de um jogador contra três, quatro, que assim, é matemática, cara. Você vai forçar uma bola longa para um cara contra dois, três jogadores ainda, porra, nem se fosse o Cristiano Ronaldo, o Messi, bola longa ainda, para disputar de cabeça, depois driblar dois, três, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, assim, eu achei que o PP nessas decisões de passes importantes foi mal. Nessa criação de ter a bola, conseguir distribuir o jogo, achei que foi bem. Então, assim, em fazer o básico, a mesma coisa do Dodge. Em fazer o básico, os dois foram muito bem. Defensivamente, o PP não contribui tanto e o Dodge foi muito bem nesse sentido. Por isso que a nota do Dodge vai ser um pouquinho maior. Mas eu achei que o PP, nesse momento chave de encontrar um passe à frente, e ele é o segundo volante do Grêmio, é o cara que tem que fazer esses espaços aparecerem, ele não conseguiu fazer isso. Era só passe comum para o lado, para trás, para manter a posse. No momento de dar um passe diferenciado, encontrar o espaço, ele errava. Então, assim, vai uma nota 6. O Dodge,
Cara, o Dodge é um cara que é meio discreto, porque ele não é nenhum craque. Mas é que nem eu falei na contratação dele. Ele vai ser muito importante do Grêmio, por causa que ele é um motorzinho, ele corre pra caramba, ajuda muito na defesa. Então, assim, dá uma nota 7 para ele. Roubou muitas bolas, tanto é que o momento que o Galo para de produzir chances é quando o Dodge anula o Hulk. Quem quiser pode ver os últimos 20, 30 minutos. O Hulk tentava fazer alguma coisa, o Dodge, ao invés de ir no corpo, que nem eu falei, se você for no corpo do Hulk, ou ele vai te amassar, vai te derrubar, ou você vai fazer a falta. Não tem meio termo. Tanto é que o Gemerson levou amarelo, fez pênalti, foi driblado, tomou gol. O único corte dele, ele ficou perdido, o Hulk perdeu o controle da bola e ele chutou pra fora. O único que ele roubou a bola do Hulk. E o Dodge não dava o bote, esperava o Hulk tentar driblar, e aí na velocidade o Dodge é mais rápido. Então o Dodge foi mais inteligente e por isso fez um bom jogo. Então nota 7, marcou muito bem o Hulk. Tá? Do meio pra frente não criou tanto, mas nessa parte defensiva, e é a mesma coisa do PP, de passe do meio pro lado, para trás, pro lado, para trás, ele foi bem. No momento de dar um passe diferenciado, não fez nada, assim como o PP, que era quem tinha que fazer isso, né? Então, um 7 pro Dodge. O Aravena eu achei que foi muito bem. Muitas vezes o Aravena, o jogo inteiro, aliás, enquanto ele teve em campo, o Bright White recuava para atrair os zagueiros e o Aravena puxava o lateral para não ficar impedido. E aí, toda vez ele buscava fazer esse facão, encontrar os espaços. O gol saiu assim. Teve vários outros lances que. Teve um lance no primeiro tempo que o Rodrigo Eli era só ter lançado, ele ia sair na cara do gol, opta por tentar construir pelo chão, erra o passe e ainda dá o contra-ataque. O PP no segundo tempo buscou uns dois, três passes assim, mas que errou o passe também, que nem eu falei, no momento chave, no momento do passe importante, o PP errou. E o Aravena foi muito bem, fez essas movimentações muito bem. Talvez faltou até fazer mais disso, porque o Galo deixou muitos espaços, toda hora atacando as costas dos laterais, cortando por trás dos zagueiros. E faltou o Aravena fazer mais disso, né? Porque ele fez muito bem. Foi um dos melhores da partida, inclusive. Vamos nota 8. Segundo jogo muito bom do Aravena, tá? Aproveitou as oportunidades e agora é uma sombra muito boa para o Soteldo, né? Enfim, o Cristaldo deu um bom chute para a defesa do Matheus Mendes e depois deu uns passes ou outros interessantes. Eu achei que foi bem no jogo, tá? Eu achei que o Cristaldo foi bem, vamos nota 7. O Bright White ia fazendo um gol espetacular na saída de jogo, né? Infelizmente, na minha visão, o Grêmio foi prejudicado no VAR interve? O VAR afeta a jogada chamando o árbitro num lance que era discutível. E aí tem que manter a decisão de campo. O VAR erra e anula o gol do Bright White. Seria um golaço, um gol que deixaria o Grêmio muito vivo na partida, empatando um minuto depois do gol que toma, mas aí o Grêmio foi prejudicado. E enfim, depois disso o Bright White se esforçou, correu pra caramba, se movimentou muito, achei que fez um grande jogo, que nem eu falei. E assim, ele é muito raçudo, não à toa, ele jogou o jogo inteiro. Entre o Diego Costa, ele flutua mais pelo meio, vindo de trás, né? É, e aí na reta final acaba sendo um pouquinho mais discreto. O Diego Costa que apareceu mais. Então, nesses últimos 20, 30 minutos, não parecia nem que o Bright White estava em campo, estava sumido. Mas antes disso, e principalmente no primeiro tempo, fez um excelente jogo. Que nem eu falei, essa movimentação dele de descer um pouquinho, o Aravena atacar as costas, foi muito boa, tinha muitos espaços, faltou aproveitar melhor. E é por isso que eu falei, o PP nesses passes decisivos, tivesse feito um jogo melhor, o Grêmio teria feito mais gols. Enfim, achei que o Bright White foi bem, vai uma nota 7. Entrou o Monsalve muito bem, ele é muito habilidoso, né? Tem uma noção de espaço muito boa, entrou bem, tá? Talvez nos lances dos cruzamentos faltou caprichar mais. Enfim, vamos nota 6. O Diego entrou bem por essa bola aérea, deu muito perigo, vamos nota 7. O Pavon ainda tá sem ritmo, entra em primeiro jogo depois da lesão, né? Acho que pode ser peça importante para fazer essa função que o Edenilson vem fazendo. O Pavon pode fazer também, já que é um cara que é muito esforçado, corre muito. Enfim, é uma nota 5. O Mike também é uma nota 5, entrou pela esquerda, justamente. O Reinaldo marca mal, todo mundo sabe disso. Só que o Renato não vai tirar ele. Então entra o Mike. O Reinaldo, inclusive, foi o capitão, cara. Quem diria? O Reinaldo, capitão do Grêmio. Mostra muito da situação do Grêmio hoje em dia. Enfim, o Mike para dar essa proteção e o Reinaldo poder subir, né? Então, uma nota 5 e o Ronald também é uma nota 5. Nenhum deles teve grande destaque. O que entrou melhor foi o Diego Costa. Um bom salve também, mas principalmente o Diego. Enfim, estatísticas: 14 chutes do Galo sendo 5 a gol, 14 do Grêmio sendo 4 a gol. Posse de bola, o Grêmio teve um pouquinho mais. As estatísticas mostram, é claro, o jogo foi muito equilibrado,
A questão, que nem eu falei, foi as individualidades. O Gemerson estragou o jogo do Grêmio e o VAR interviu de forma errada quando anulou o gol do Bright White. Esses são os dois lances que fazem com que eu esteja falando de uma derrota do Grêmio. O Grêmio fez um bom jogo, mas o VAR ter prejudicado o Grêmio no lance da anulação do Bright White, que nem eu falei, pra mim foi pênalti, ali o juiz acertou. Mas anular o gol do Bright White pra mim foi um erro. E depois o Gemerson, que é horrível. Torcedor do Galo, por favor, faça com que o Galo contrate o Gemerson de volta. Por favor, leva ele embora, cara. É muito ruim. É muito ruim. Faltas: 15 do Galo sendo 4 amarelos, 7 do Grêmio sendo 3 amarelos. Escanteios 10-4 para o Grêmio. Então, assim, fica o gosto de que dava para o Grêmio ter pelo menos pontuado aí, pelo menos ter arrancado um empate. E aí entra em dois fatores: o Gemerson ter estragado o jogo do Grêmio e a arbitragem ter prejudicado o Grêmio, o VAR ter prejudicado o Grêmio. O juiz acertou em campo quando deixa seguir o lance do Bright White. E o VAR ter intervido e prejudicado o Grêmio. Que nem eu falei, a função do VAR é atuar em lances claros. Em lances polêmicos, você não atua. Então, assim, o lance do Hulk é polêmico. O juiz marcou em campo, mantém a decisão dele. O lance do Bright White é polêmico. O juiz mandou seguir, mantém a decisão dele. A questão é, do Hulk mandou seguir, do Grêmio o juiz chamou para revisar. Ponto. Em 20 minutos de jogo, em 15 minutos de jogo, nas duas decisões cruciais, foi nas duas polêmicas, foi a favor do Galo nas duas, tá? E aí eu não estou falando que está beneficiando o Galo, tanto é que em vários momentos, talvez tenha tido faltas no Davidson que o juiz mandou seguir, e do lado do Grêmio marcava, justamente para compensar porque ele percebeu que tinha errado, né? Então assim, para mim o pênalti foi bem marcado, e aí saiu o gol de pênalti, e para mim o gol mal anulado do Bright White. Os fatores que fazem com que eu esteja falando de uma derrota é o Gemerson ser muito ruim, ter feito o pênalti. O segundo lance eu nem falo tanto, tá? Porque ali é uma movimentação muito boa do Davidson. Mas principalmente o pênalti, muito burro. E a má anulação do gol do Bright White. Mas o Grêmio conseguiu se impor. Que nem eu falei. É muito raro ver o Grêmio se impor em jogos contra equipes do mesmo nível. Não conseguiu se impor contra o Fortaleza. Venceu, mas se você pega ali a posse de bola, se assiste o jogo, você vê que o Grêmio foi reativo. Dessa vez não, conseguiu propor o jogo. Contra o Criciúma até propôs, mas não foi eficiente. Então, assim, falta mais disso. E aí é nos lances decisivos. Ter um zagueiro minimamente decente e não ser prejudicado pela arbitragem. Não fosse isso, o Grêmio teria no mínimo feito um pontinho aí. Tá? Com esse resultado. Ah, eu queria destacar uma coisa antes de falar da tabela. Ah, não, vamos falar da tabela primeiro. O Galo na nona colocação com 40 pontos e o Grêmio na décima primeira com 35. Eu tinha falado depois do jogo contra o Fortaleza. Esse jogo e o jogo contra o Inter são jogos que você, assim, é muito difícil, porque os dois são fora de casa, são duas equipes muito fortes. Mas, que nem eu tinha falado, eram dois jogos decisivos. Se o Grêmio vencesse os dois, na minha visão ia brigar por G6. Pelo menos um G6, se abrir mais uma, G7, enfim, brigar por pré-Libertadores. Perdendo esses dois, para mim acabou a temporada. Basicamente não vai ser rebaixado, tem muito time pior. Ia servir o resto dos jogos para fazer testes. E assim, esse tipo de jogo você não podia perder ponto, porque você jogou bem, você jogou até melhor que o adversário, mas em uma bobeira do seu zagueiro que é horrível, que na próxima temporada não pode continuar. Eu sei que chegou não tem nem 6 meses, mas já deu pra ver que não é o suficiente pro Grêmio. Como eu falei, o Galo se quiser pode pegar de volta. É, Enfim. Eu queria destacar só um negócio do Daverson e do Reinaldo, né? Porque o Daverson, assim, como é que eu posso explicar? É, O Daverson fez o gol, né? Depois o Marquezinho dribla ele, o Daverson sai aplaudindo e o Reinaldo, o time do Grêmio, ficou estressadinho. O que eu tenho pra dizer é, pô, como é que pode? Os caras não conseguem pontuar, é, tem alguns erros assim, e fica estressadinho porque o cara é feliz. Tipo assim, o Davidson simplesmente é um cara feliz. Pô, de verdade, eu gosto muito do Davidson, eu não consigo ficar estressado com ele, eu consigo, tipo, dar risada. Mesmo sendo contra o Grêmio, ele faz isso não é só contra o Grêmio, é contra todo mundo, é o estilo de jogo dele. Eu queria ter o Davidson no Grêmio, eu acho que hoje não é necessário porque tem o Bright White, o Diego Costa e o Arezzo. Centroavante não é o problema. Mas chegou a ser especulado no Grêmio, e é um cara que tem um estilo de jogo que eu acho muito bacana, um estilo de jogo feliz, de toda hora propor jogo, não se esconder, é esse tipo de jogador que precisa ter.
Não um jogador que não sabe marcar, fica revoltadinho, estressadinho porque o cara é feliz. Então, assim, é, não entendo, realmente não entendo. Eu acho que o Davidson é uma inspiração, inclusive, pelo estilo de vida, estilo de jogo dele. É, realmente tinha que ter mais gente assim como o Davidson, porque deixa o futebol mais alegre no geral, tá bom? Só isso daí mesmo. Enfim, eu acho que é isso. No final das contas, o sentimento que eu falei é de que dava para ter feito mais. O Grêmio fez um bom jogo, um jogo muito equilibrado, talvez até melhor do que o do Galo. Tanto é que o Galo, nos últimos 20, 30 minutos, só se defendeu jogando em casa. E deu para sentir que faltou um Kahneman da vida. Se tivesse um Kahneman marcando o Hulk, eu acho que ele talvez não teria feito uma grande partida, que nem eu falei. Para mim, o Hulk foi o craque da partida. Você pode comentar aqui embaixo para você quem foi. E o pior é nítido que foi o Gemerson. Acho que todo mundo vai concordar nisso, talvez até o próprio Gemerson. Não atua no momento de atacar, ao invés de tirar um volante, tirar um lateral, quem sai foi justamente o Gemerson. Que o Renato foi bem ofensivo, achei isso interessante. Muito mais do que talvez eu teria pensado, inclusive. Eu acho que ele mandou muito bem. Assim como contra o Fortaleza mandou muito bem em ter colocado o Igor, eu acho que vem mexendo bem, tanto ele quanto o Marcelo Salles, né, que foi o auxiliar contra o Fortaleza. Mas tem jogadores que não dá, e o Gemerson é o principal hoje. Então, assim, o futebol é um jogo coletivo, mas que se um cara erra, o time inteiro paga. E dessa vez foi o Gemerson. Muitas vezes é o Reinaldo, dessa vez foi o Gemerson. Teve momentos que já foi o Marquezinho. Geralmente sempre tem algum culpado. E não adianta fugir. Todo mundo acaba pagando o preço, mas eu acho que hoje é nítido que para a temporada que vem, já que nessa daqui, que nem eu falei, era decisivo vencer esse e vencer do Inter. O Grêmio jogou bem, mas foi prejudicado pela arbitragem, no gol do Brett White, e por ter um zagueiro ruim. E acabou pesando nisso, ter feito um pênalti completamente burro, não tem muito o que falar, um pênalti muito burro. Tá cheio de cobertura. O amarelo que ele leva é mais burro ainda, cara. Tinha quatro caras no Hulk, ele puxa ele e leva um amarelo. Cara, é umas coisas assim que, tipo assim, você olha e fala, como é que esse cara é profissional? Porque não dá. Tipo, assim, não dá. Temporada que vem, no mínimo, é ter um lateral esquerdo que sabe defender e um zagueiro que tenha cérebro. Porque não dá, cara. Não dá, não dá. E próximo jogo é Grenal, que nem eu falei. O Reinaldo tá suspenso, inclusive, e no amarelo burro, que nem eu falei, tava discutindo com o Davidson, porque o cara é feliz e tá suspenso do Grenal agora. Eu acho que ele fez isso justamente por medo de se comprometer, porque ele já é um cara que a torcida não gosta. Se ele falha um Grenal, eu acho que é o fim da passagem dele pelo Grêmio, ainda mais depois de uma temporada ruim assim. Então, eu não duvido nada ter sido de propósito esse amarelo. E o Gemerson não pode jogar, que nem eu falei. É só olhar o histórico dele em clássico. O cara conseguiu fazer 2 gols contras em clássico. Então, assim, é o Paulo Miranda mais novo, que nem eu falei. É, eu acho que é isso. Próximo jogo é Grenal. O Inter chega numa fase muito melhor. O Inter, se vencer, briga firme por G4. Se bobear, pode, por ter jogos a menos, até brigar pelo título. O Grêmio não. O Grêmio não deve mais nenhum jogo. E que nem eu falei, era decisivo vencer esse e vencer do Inter para grudar no G6. Jogou bem, perdeu. Que nem eu falei, individualidades. O Gemerson fez uma partida horrível e comprometeu e foi prejudicado pela arbitragem no gol anulado do Bright White. Tá bom? Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Que nem eu falei, para mim foi o Hulk. Comenta aí embaixo para você quem foi. E o pior, não vou nem pedir para você comentar, porque é nítido, nítido que foi o Gemerson, tá bom? Enfim. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.